Hoje eu estou aqui com a Adriana, ela vai falar sobre a história de vida dela, do marido, de como eles têm conquistado, mas não foi sempre assim. Você vai saber como que ela chegou na Igreja Universal alguns anos atrás, como que usou a fogueira santa para sair dessa situação. Como é que era a sua vida quando chegou na Igreja Universal, Adriana? Assim, quando eu cheguei, eu era uma pessoa deprimida, né? E não dormia à noite, queria me separar. Na minha mente só vinha separação, porque estava muito deprimida. Era casada? Eu era, assim, casada e muito deprimida. Qual a razão da depressão? Eu não entendo, assim, muito bem. Era triste? Sim, muito triste, chorava o dia inteiro. É porque meu esposo, ele trabalhava das 7 às 7 da manhã e chegava às 8 em casa, às 8 horas da noite. E eu ficava muito sozinha. Dali vinha pensamentos ruins, começou a vir pensamentos, depressão, e não tinha vontade de fazer nada, nem de limpar a casa, só triste. Isso chegou a afetar o seu casamento? Afetou porque eu queria me separar. Pensou em se separar? Pensei em me separar e daí, ligando a televisão, eu vi uma programação da igreja. Então, eu fui conhecer. O que chamou a atenção naquilo? Os testemunhos, porque o que as pessoas davam ali falava a mesma coisa, os mesmos sintomas que eu. Aí eu falei, se eu for, eu vou... Se aconteceu com ele, já vai pode acontecer acontecer. comigo, né? Quer dizer, depressão, problemas no casamento. Chegou a se separar, chegou a falar com ele ou só pensava? Não, só pensava. Só que eu não tinha coragem de separar. E vida financeira, saúde, como é que era? Sim, ele trabalhava, ganhava um salário, era tudo limitado, só para pagar conta e comida. Não dava mais para fazer nada. Não podíamos sair, comprar outras coisas. Quer dizer, uma vida limitada. Limitada. Aí quando você viu aquele programa, viu os testemunhos, aquilo foi como uma sarça, né? Sim. Falou, meu Deus, se aconteceu com essas pessoas, eu quero que aconteça comigo também. Chegou na Igreja Universal. Quanto tempo atrás foi isso? Já faz 8 anos. Já fazem 8 anos. 8 anos. E aí quando chegou, o que aconteceu? E daí eu fui ouvindo, né, a palavra, fui praticando, dali já abriu a visão, eu já mudou, aquela depressão que eu tinha já saiu, eu já estava bem comigo, né? Quer dizer, as coisas começaram a mudar. Começaram a mudar, parei de brigar, que qualquer motivo eu tinha um ciúme, eu comecei a ter o entendimento do porquê de tudo. Quer dizer, da já havia uma depressão. melhora ali imediata. Isso, a melhora. Comecei a dormir à noite, né? E a sua primeira experiência na Fogueira Santa, como é que foi? Então, eu até participava das fogueiras, né? E dava o que eu achava, porque eu não me lançava com medo, porque eu tinha medo do meu marido, por me deixar, como eu gostava dele, e ficou assim. Aí tinha ano que eu participava, tinha ano que eu Ele não ia na igreja naquela Ele época? não ia, ele não aceitava, ele até comentou que se eu continuasse, ele me deixaria. O que ele falava da igreja? Ele falava que para que ir? Porque a gente não combina, porque você só quer saber dessa igreja, os pastores que são ladrão. E falava um monte de coisas assim para me desanimar, para me tirar, mas... Quer dizer, não concordava com a sua Não fé. concordava. Mas ele estava prestes a te perder, né? Sim. Interessante. Quando você não vinha na igreja, não estava buscando ajuda, ele estava prestes a te perder. Você estava pronta para se separar dele. O seu casamento não era aquilo que você queria, nem que ele queria. Quando você veio, conheceu a Igreja Universal, começou a colocar em prática a sua fé, as coisas começaram a andar. Você deve ter mudado como pessoa, né? Ele deve ter gostado. Deve ter gostado de ver você sem a depressão, dormindo direito, né? Sim, não, ele tentava discutir comigo, eu já não queria mais, porque eu não precisava mais disso, né? De brigar, de reclamar. Só que daí veio a perseguição, porque eu estava... Pois é, ele deve ter se aproveitado da sua mudança. Deve ser, ótimo. Agora ela não briga mais, agora ela dorme de noite. Quer dizer, ela está virando uma nova pessoa, mas... eu não quero que ela vá lá. Verdade. E foi a fé que você aprendeu ali que te mudou. Então, ele não queria que você participasse. Você tinha medo. Tinha muito medo, né? Chegava a pegar o envelope, chegava a escrever Eu pegava o pedido. envelope, eu até colocava uma oferta, mas eu não sacrificava, né? Eu participava. E assim... Por que pegava, Adriana?
Se você não ia fazer mesmo, o que pegava? Ou pode ser que eu via as pessoas pegando, eu queria, até na verdade eu queria fazer, mas vinha aquele pensamento, ele vai te deixar, né? Eu pensava, né? Vinha na mente que vai acontecer, você vai se separar, né? Se você pegar, ele vai ver que você vai sacrificar, então... Quer dizer, você queria participar, Deus já tinha te escolhido, mas você pensava no que os outros iriam pensar. Isso. Quer dizer, meu marido pode me largar, eu posso ficar sem ele. Só que você iria ficar sem ele de qualquer jeito antes, né? Se não fosse o poder de Deus. Então, aí você tinha medo de se lançar, que é o que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas, elas até pegam o envelope, escrevem o pedido, porque, na verdade, elas querem uma oração. Elas acham que, por fazer isso, a vida delas vai ser transformada. Não vai, você sabe disso. Pra gente não faz diferença nenhuma levar 10 pedidos ou 20 pedidos, não faz diferença. Até a sua oferta ajuda a igreja. Não há dúvida. A sua oferta vai nos ajudar a pagar aluguéis, pagar as contas da igreja, a crescer o evangelho, não há dúvida. Mas não vai mudar a sua vida. Não vai transformar a sua vida. Só vai transformar se você realmente se lançar. Como é que foi a primeira vez que você se lançou? A primeira vez foi assim, né? Descobri que ele estava me traindo, meu esposo estava me traindo, e daí eu já tinha sido meu limite. Eu falei, então vou me separar. Aí veio a fogueira santa. Eu falei, não, eu vou fazer, agora eu vou sacrificar. Porque o dinheiro que eu recebi era um benefício. Então esse dinheiro eu pagava as contas, né? E eu vou sacrificar tudo. Porque antes eu pagava as contas e botava o resto. Eu falei, nessa eu vou sacrificar. Aí sacrifiquei. Fui pro altar. Aí sacrifiquei e ele se revoltou. Naquela época ele se revoltou. Mas ele mudou. No outro dia, assim, ele ficou um dia sem falar comigo, mas no outro dia eu já vi a mudança nele. Ele começou a ser uma pessoa calma. Ele foi se... Sabe? Sim. E sabe por quê? Porque assim como ele não sacrificava, ele não queria que você sacrificasse. Ele não sacrificava na sua vida, na vida dele. Ele estava te traindo. Ele estava lhe traindo. Ele não entendia o poder do sacrifício. Porque ele não sacrificou a vontade dele para te agradar, para te honrar. Então, ele não aceitava o sacrifício. É o que as pessoas fazem, né? Então, olha só. Ele estava te traindo, mas não queria que você se lançasse no monte de Deus para que você tivesse a sua vida transformada. É o próprio diabo. O mesmo que não queria que ele fosse fiel, que o tentou, que o levou a fazer as coisas erradas, era o mesmo que não queria que você mudasse a sua situação. Então, a princípio foi difícil, no primeiro dia, mas depois ele mudou. Aí ele foi mudando. Ele começou a me acompanhar na igreja. Depois de 2 meses da Fogueira Santa, ele começou a me acompanhar. Começou a vir para a igreja. Começou. Quem não gostava da igreja. E achando que ele só para me agradar. Mas não, aí ele pegou firme, aí ele se batizou, a gente se casou, que nós não éramos casados, né? Ele não aceitava a gente casar. Não. Então a gente casou. Aí ele foi mudando também. Foi mudando, nossa, mudou bastante. E depois daquela Fogueira Santa, você tem participou de outras? Aí nós trabalhamos, como ele era empregado, daí ele saiu, né, do emprego. A gente trabalhou uma temporada na praia, trabalhamos de vender lanches, e daí a gente fez uma Fogueira Santa de todo o lucro de um trabalho de uma temporada. Daí ali a gente só foi conquistando, né? Agora nós abrimos nosso próprio comércio. E estamos... Quer dizer, hoje você então é patroa. Sim. Tem o seu próprio negócio. Tenho. Como é que tá o casamento de vocês? A gente tá super bem, não tenho ciúmes dele, ele não tem ciúmes de mim, a gente confia um no outro, né? Somos bastante ele tá na igreja. Estamos firmes, estamos no altar, né? Que legal. Estamos firmes. Ele me deu, em abril, me deu um carro de aniversário, um carro importado. Quer dizer, para quem não tinha condições de pagar as contas direito, né? Não tinha. Então hoje você tem casa, tem negócio seu, tem carro importado. Fiz uma casa bonita pra gente, a gente fez uma casa boa, temos 2 alugadas. Aí eu pergunto para você, Adriana, isso fazem 8 anos, né? Quer dizer, 8 Sim. anos, quando que você fez o seu primeiro sacrifício? Foi logo? Quanto tempo depois? Você chegou na igreja 8 anos atrás. Você falou que às vezes não fazia direito, né? Não. Você até colocava uma oferta e tal.
Você lembra quando que foi a primeira vez, essa primeira vez aí? Foi quanto tempo depois que você estava na igreja? Foi 7 anos e meio, mais ou menos. 7 anos e meio. Isso. Então as coisas aconteceram agora. Pouco tempo. Há pouco tempo. Pouco tempo. Olha só, 7 anos e pouco na igreja. E você viu algumas mudanças, quer dizer, a depressão e tal. Mas essa transformação, então, só aconteceu agora há pouco tempo, quando você se lançou. Sim, eu lancei de verdade, né? E olha só, interessante. 7 anos e meio na igreja e ele, então, te traiu durante esse tempo. Não foi bem o tempo, foi no período que estava chegando próximo à Fogueira Santa. Olha só. Quer dizer, então as coisas começaram a transformar agora há pouco tempo. Pouco quando tempo. Você realmente se lançou, creu e se lançou no Sim, altar. sem medo, né? Então, eu diria o quê? Um ano? Meio ano? Um ano? Como é que foi? 2 anos já. 2 anos que a sua vida deu uma guinada Deu. e ficou amarrada durante os 6 anos, então, porque você não se lançava, não cria. Então, hoje tem negócio, casa, carro próprio. O mais importante, a paz, casamento abençoado, Sim, não é isso? Sim. Quer dizer, tudo transformou desde o momento que você creu e se lançou. É muito forte isso. O seu primeiro sacrifício, aquele que realmente doeu, que foi o primeiro que você se lançou, foi quanto? Você lembra? Foi um salário, se eu não me engano, foi 790. Era tudo que você tinha na época. Era tudo que eu recebia para pagar minhas contas. Então, era o chão dos seus pés, né? Sim, Era o que você dependia para viver. sim. Na época, R$750. O maior que você fez, quanto foi? Foi da temporada que a gente fez agora juntos, 24 mil. R$24 mil. Quer dizer, vocês pegaram tudo que fizeram naquela temporada Sim, e colocaram no altar de Deus. sim. Funcionou? Funcionou. Hoje nós temos nosso próprio negócio, né? Qual é o segredo, Adriana? É ir pro altar. E sem medo. Isso mesmo. Que Deus abençoe você. Obrigado por compartilhar com a gente.